Então, gente, como eu tinha comentado ali na comunidade do canal, que eu viria fazer um vídeo sobre Platão. É bem interessante, assim, para quem não... Porque todo mundo já ouviu falar em Platão, né? Mas não são todos que conhecem as suas teorias e, afinal, qual a importância dele, qual teoria que Platão desenvolveu. Isso é a teoria das ideias de Platão, como é conhecida a teoria dele, ou teoria das formas perfeitas. Ela é básica em qualquer aula de ensino médio hoje em dia, né? Um bom professor vai abordar a teoria das ideias de Platão. Então, o que eu quero fazer aqui com vocês? Esse vídeo aqui, então, seria para pessoas que não conhecem a teoria das ideias de Platão. Quem já conhece vai ouvir novamente a mesma explicação. Cada professor tem uma forma de explicar, né? Porque não é fácil também explicar a teoria do Platão. O que eu pretendo fazer aqui é, fora uma explicação didática, bem objetiva, bem didática sobre a teoria do Platão, incluindo o mito da caverna, eu quero ir um pouco além. Eu quero trazer alguns elementos da geometria sagrada e relacionar com a teoria dele, porque eu acho que quando Platão desenvolveu a teoria das formas perfeitas, ele estava pensando na questão da geometria sagrada, principalmente. O que não é nunca falado dentro dos colégios e universidades. Quando a gente estuda Platão, a gente estuda a teoria das ideias, aquela concepção básica, o mito da caverna, mas nunca se fala na geometria sagrada. E eu acho que tem tudo a ver, então eu quero fazer esse link no final. Vamos então conhecer um pouquinho sobre o filósofo Platão. Rapidamente sobre a biografia dele, né? Platão nasceu em 427 a.C., em Atenas. A família dele era de origens da aristocracia, né, da época da tirania dos 30, final da Guerra do Peloponeso, quando assume aquela oligarquia chamada tirania dos 30, né. A família do Platão tinha uma relação ali com essa aristocracia, então ele não vinha de família pobre. E ele é conhecido por ter fundado a academia, né, a primeira instituição de nível superior, né? A primeira instituição de nível superior do Ocidente, a famosa Academia de Platão. E ele tinha como discípulo o famoso Aristóteles, e o que se diz é que seu mestre era Sócrates. Platão é um apelido, Platão significa amplo, acho que era em relação aos ombros, ele tinha ombros largos, o Platão, e o que se acredita que o verdadeiro nome dele era Aristócles. Mas vamos direto então para a teoria das ideias, que é isso que importa. A gente costuma dizer que Platão era um dualista, ou seja, na tentativa de explicar a nossa realidade, qual é o grande objetivo dos filósofos? É dar conta da nossa realidade, né? Buscar explicações para o mundo em que vivemos, por que o universo funciona dessa forma, como é o funcionamento do universo, por que isso tudo existe, por que estamos aqui, né? Por que existe a realidade. E Platão tenta, como todos os filósofos, desenvolver teorias para explicar o mundo. E para explicar este mundo aqui ao nosso redor, ele desenvolve um segundo mundo, vamos dizer assim, chamado de mundo das ideias. Então ele divide tudo em dois. Tudo na realidade do Platão, tudo nas teorias do Platão, na vida dele, tudo é sempre dual. Por isso ele é chamado de dualista. Então, na tentativa de explicar o nosso mundo, ele criou um outro, e este outro é que dá condição para que o nosso exista. Eu vou explicar isso para vocês. Ele desenvolve a ideia do mundo sensível e mundo inteligível. Eu vou explicar o mundo sensível, depois eu vou explicar o mundo inteligível. O mundo sensível, a palavra sensível tem a ver com sensibilidade, tem a ver com sentidos, tem a ver com sentir, tem a ver com a experiência literal, a experiência que nós temos cotidianamente através dos 5 sentidos. Tato, olfato, paladar, visão e audição me colocam em contato com o mundo ao meu redor. Que mundo é esse? É o mundo sensível. É aquele grupo de informações que me chega através da experiência sensorial. Então, para eu ter a noção da existência desse objeto, no caso eu estou utilizando 2 sentidos aqui, visão e tato. Visão e tato estão me colocando em contato com este objeto. Vocês, no caso, estão utilizando só a visão para reconhecer a existência desse objeto. Então é isso. O universo sensível é esse universo que está ao nosso redor de fato aqui agora, né?
E ele é um universo mais imediato, mais rápido de ser reconhecido, você não precisa fazer muito esforço para conhecê-lo. Inclusive é o primeiro universo que as crianças conhecem, né? Os nenéns, eles têm acesso primeiro ao mundo dos sentidos, ao mundo sensível. Por isso tudo que o neném ele precisa pegar, ele precisa botar na boca, ele precisa cheirar, ele está reconhecendo o universo através dos 5 sentidos. E depois é que ele vai passar a reconhecer o segundo universo de coisas, o segundo universo, que é o mundo inteligível, que não é tão imediato, não é tão fácil de ser reconhecido, necessita de mais labor da mente. Porque o mundo inteligível tem a ver com inteligência, tem a ver com intelecto, tem a ver com a mente, tem a ver com a razão. O mundo inteligível é aquele universo de coisas que me chega através do intelecto. Não pela via dos sentidos. Eu não preciso usar os 5 sentidos para reconhecer essa realidade inteligível. Ela me chega diretamente ao intelecto. Então, por exemplo, 2 vezes 2, você já sabe a resposta. E você não necessitou cheirar, tocar, saborear o 2 vezes o 2 para saber que é 4. Né? Através de uma pura operação mental, você se dá conta dessa realidade. Então, este é o mundo inteligível, é onde se encontram os conceitos para Platão, as ideias, por isso que se chama teoria das ideias. Vamos continuar a explicação, vocês estão começando a entender. Agora vocês já fazem a noção do mundo sensível e mundo inteligível. Eu vou partir para um próximo passo da explicação para vocês começarem a compreender melhor. O famoso exemplo da cadeira, né? Todo professor de filosofia coloca uma cadeira na sala de aula e começa a levantar questionamentos acerca da cadeira. Normalmente isso acontece em aulas de epistemologia, mas eu utilizo a cadeira também na aula do Platão. Então, suponhamos que você tem 5 cadeiras na sua frente, tá? Que eu coloque aqui 5 cadeiras diferentes. Uma grande, uma pequena, uma de plástico, uma de madeira, uma de ferro, uma azul, uma branca, uma amarela. São cadeiras diferentes. No entanto, quando você as olha, você as reconhece como cadeira, por mais que elas sejam diferentes. Parece que há algo em comum, por mais diferentes que elas sejam, existe algo em comum entre elas. Mas o que? Se uma é de madeira, outra é de ferro, outra é de plástico, uma é azul, uma é branca, outra é grande e outra é pequena, o que há de comum entre elas? A ideia, o conceito, a finalidade. O conceito de cadeira é a verdadeira cadeira para o Platão. Se você chegasse para o Platão e perguntasse para Platão qual dessas 5 cadeiras é a verdadeira e mais perfeita cadeira, é a de plástico ou a de madeira? É a grande ou é a pequena? É a com acolchoada ou é a dura de madeira? Qual é a cadeira perfeita? Platão vai te dizer: nenhuma dessas cadeiras é a verdadeira e perfeita cadeira. A perfeita cadeira, a verdadeira cadeira é o conceito de cadeira, é a ideia de cadeira. A ideia de cadeira é indestrutível, não apodrece, é eterna, não é grande nem pequena, não é de plástico nem de madeira. A ideia de cadeira, ela é o conceito puro, absoluto, que dá a condição para que as cadeiras existam no mundo. A ideia do Platão é essa, que o mundo inteligível, o mundo dos conceitos, das concepções puras, é o mundo real. E é a partir do momento que o nosso mundo sensível participa desse mundo das ideias é que ele vem à existência. Para o Platão, esse mundo aqui ao nosso redor, o mundo sensível, é uma cópia imperfeita do mundo perfeito dos conceitos absolutos. Observe o seguinte, vamos supor que eu queime todas as cadeiras do planeta Terra. Não existe mais nenhuma cadeira. No dia seguinte, uma pessoa vai construir uma cadeira nova, porque a ideia de cadeira existe, o conceito existe, né? Agora, vamos supor que fosse possível queimar, apagar, deletar a ideia de cadeira, né? No momento em que todas as cadeiras do mundo apodrecessem, nenhuma cadeira nova viria à existência, porque o conceito deixou de existir. Então, o Platão ele observou que o mundo sensível está sujeito à transformação. Essa realidade aqui nossa, que está relacionado com as teorias de Heráclito, né? Platão ficou famoso por ter resolvido, por ter tentado encontrar uma solução entre aquele problema entre Heráclito e Parmênides, né? Para Heráclito tudo está em transformação e para Parmênides nada se transforma, o ser é imóvel.
Não vou nem explicar essas coisas aqui, porque aí a gente tem que entrar numa aula sobre Platão, sobre Parmênides e Heráclito. Mas Heráclito dizia que o nosso mundo aqui, que é o mundo sensível por Platão, está em transformação. Tudo se transforma o tempo todo. E é uma grande verdade. O mundo sensível, ele está num processo de transformação. As coisas vêm à existência, passam por um processo de corrupção, ou seja, apodrecem, e desaparecem e voltam para o todo do universo. Depois se reconstituem, apodrecem e voltam para o todo do universo. Existe um ciclo de transformação ininterrupta, eterna, que só muda, se transforma o tempo todo. Platão não gostava do mundo sensível. Platão ele privilegiava o mundo das ideias, porque ele dizia, bom, esse mundo sensível se transforma o tempo todo, tudo se esvai pelos nossos dedos, porque as coisas elas estão o tempo todo se transformando, e o filósofo busca aquilo que é fixo, aquilo que permanece, aquilo que dá condição para que a gente possa elaborar algum estudo, porque uma coisa que se transforma o tempo todo, você não consegue nem agarrar aquela coisa, porque quando você agarrou, aquilo já se transformou. E aquilo se perde, aquilo apodrece, e novas coisas vêm, e vão, e vêm, e vão. Então, o que nós queremos ver aqui é o mundo inteligível, porque é ali que as coisas são em essência, né? O mundo inteligível, as coisas são de forma absoluta, de forma essencial. Nenhuma das cadeiras do mundo é a verdadeira cadeira. A cadeira essencial é o conceito de cadeira. E para explicar essa teoria toda, o Platão desenvolveu o mito da caverna, que é interessante a gente tocar aqui no assunto, porque é clássico, né? Todo mundo já ouviu falar no mito da caverna, mas nem todos compreendem a sua significação. O mito da caverna é uma alegoria que ele criou para explicar essa teoria dele. Inclusive, uns 2 vídeos atrás eu falei sobre alegorias, né, quando a gente está falando sobre Eva e Adão. E eu toquei no assunto do mito da caverna, dizendo que Platão fez a alegoria da caverna para explicar uma teoria de cunho abstrato, complexa, e que necessitou de uma alegoria mais simplificada para explicar para as pessoas. É o mito da caverna. Bem rapidamente, para não se estender muito no vídeo, o mito da caverna, você tem prisioneiros presos dentro de uma caverna e eles só enxergam o fundo dessa caverna. Eles estão acorrentados, nasceram ali, e no fundo dessa caverna passam sombras, objetos, né? Sombras de objetos passam no fundo dessa caverna, e eles vivem ali vendo aquelas sombras, apreciando aquelas sombras e crendo que aquilo é a realidade. Um desses prisioneiros, Sócrates, né, se desprende das correntes e consegue ir para o lado de fora da caverna, né? Dentro da caverna tem uma fogueira, para trás dos prisioneiros, onde eles não conseguem ver, eles só conseguem ver para o fundo da caverna. Para trás dos prisioneiros tem uma fogueira, onde existem pessoas que passam com objetos por entre essa fogueira, formando as sombras no fundo da caverna. Eles estão acorrentados olhando para o fundo da caverna, não veem essas pessoas e não veem a fogueira e não veem o lado de fora da caverna. Para eles a realidade são as sombras. Então, esse prisioneiro escapa, vê que na verdade aquilo na parede eram sombras, os verdadeiros objetos estão ali com as pessoas passando perto da fogueira. Ele passa por essas pessoas, passa pela fogueira e sai do lado de fora da caverna. Os olhos queimam, ele não enxerga nada quando sai da caverna, porque viveu a vida inteira dentro de uma caverna escura, com pouca luz, né? Então os olhos queimam, ele não enxerga nada. Com o tempo os olhos vão se adaptando, ele começa a enxergar partes de objetos. Por fim ele enxerga toda a natureza e finalmente os olhos estão fortes o suficiente para ele contemplar o sol com seus próprios olhos, a essência de todas as coisas nessa alegoria, né? Então ele se dá conta de que a verdade está por detrás, a essência das coisas está para de fora das próprias coisas, ou seja, há necessidade de você sair dessa caverna, desse mundo sensível aqui, onde as coisas são ilusórias, são transitórias, e buscar a verdadeira essência das coisas, é a saída da caverna. Esse prisioneiro volta para dentro da caverna para avisar os seus colegas de que os colegas vivem uma ilusão, e os colegas condenam ele como louco, como um agitador, e o matam, né? É mais ou menos uma metáfora aí da vida do Sócrates, né? Que foi morto por defender alguns ideais. Cada elemento do mito da caverna tem um paralelo com a teoria das ideias. É uma alegoria. Então, uma alegoria não é só uma historinha inventada. Ela é uma história para explicar questões mais abstratas. Então, vamos ver os paralelos aí. Os prisioneiros somos nós, que vivemos crendo que estamos diante da realidade.
mas não estamos, porque a essência está por detrás dos nossos olhos. A essência não pode ser alcançada através do olhar, do tocar, do saborear. Isso nos traz percepções ilusórias sobre a realidade. A realidade verdadeira só pode ser reconhecida através da razão e não dos olhos. Então, os prisioneiros na caverna somos nós. A caverna é o mundo sensível das experiências sensoriais. Os objetos as sombras dos objetos no fundo da caverna são esses objetos aqui, meras cópias. Essa caneta, daqui a 30 anos não existe mais, daqui a 100 anos não existe mais, uma nova caneta virá. O que dá condição para que as canetas continuem existindo é o conceito de caneta, que é a verdadeira e essencial e absoluta caneta. Não essas aqui. Essas aqui, todas essas, outra aqui, ó, sei lá, vamos supor que isso aqui seja outra caneta, todas essas canetas são cópias imperfeitas da verdadeira e essencial caneta, que é a ideia, que é o conceito. Então as sombras no fundo da caverna são os objetos ao nosso redor, ilusões, meras cópias. Os objetos que as pessoas carregam dentro da caverna, perto da fogueira, são os objetos reais. E quanto mais para fora da caverna, mais perto do mundo inteligível você se encontra. A caverna, dentro da caverna, é o mundo sensível, o mundo das ilusões, onde estamos aprisionados. E para fora da caverna, lá de fora da caverna, é o mundo inteligível, onde as coisas são em essência, é a verdadeira realidade, é o lado de fora da caverna. Bom, isso é a teoria do Platão. Acho que vocês agora conseguiram compreender. Foram 18 minutos cravados aqui para explicar a teoria das ideias de Platão. Agora acabou. A aula de Platão termina aqui. Qualquer professor daria essa aula no ensino médio. E na universidade também, né? Agora, o que eu quero ressaltar aqui, quero ir um pouquinho mais longe, é a gente pensar no seguinte. Existe um outro nome para a teoria do Platão? Todo mundo conhece por teoria das ideias, mas tem aquele outro nomezinho também bem citado, que é a teoria das formas perfeitas. A vontade de fazer esse vídeo aqui me surgiu porque nos últimos dias eu andei pensando aqui, maquinando, dando uma olhada na questão da geometria sagrada, na questão dos sólidos platônicos. E vale lembrar que o Platão, durante a viagem que ele fez, depois da morte de Sócrates, ele faz aquela viagem dele, ele vai até o Egito, e no Egito, lá ele é introduzido à geometria. E foi a partir de estudos extremamente aprofundados que Platão fez com geometria sagrada, que ele desenvolveu os 5 sólidos platônicos, chamados sólidos platônicos. Quais são eles?